Presidente, nós somos seres humanos. Então, tem o dia bom e tem o dia ruim. Isso é assim na nossa vida cotidiana, isso é assim na nossa família e é assim no nosso trabalho. Todos aqui, e o Brasil reconhece o extraordinário trabalho que Vossa Excelência tem feito. Jovem parlamentar, corajoso, correto, equilibrado e que vem conduzindo esta CPI, e eu me somo ao deputado Altineu, a outros deputados, deputado Exalci, que disseram aqui que essa CPI pode se transformar num instrumento importante da sociedade brasileira em busca de justiça, transparência e combate à corrupção. E Vossa Excelência tem sido o grande comandante desse processo aqui. Assim como já foi dito, o cidadão que esteve aqui hoje tem muito a falar, como a gente pode ler, aqueles que leram, né, dos depoimentos que ele prestou à Justiça Federal. Mas tem o direito constitucional de ficar em silêncio. E nós temos o direito constitucional e a obrigação e o dever parlamentar de perguntar. E as CPIs, presidente, não são só investigativas, não. As CPIs são pedagógicas. Elas fazem a tradução da pauta jurídica, dos aspectos técnicos, para que a sociedade do nosso país, e é por isso que todos nós fomos eleitos, possa compreender o que está acontecendo com o nosso país. As pessoas não têm familiaridade com a tipificação penal, as pessoas não têm familiaridade com as transações dentro e fora do Brasil que permitiram o desvio de dinheiro. E esse é o trabalho de tradução que nós parlamentares fazemos. Aqui senta o subrelator Altineu, Açu e Itaboraí, como tento fazer para a população do meu estado, no Rio Grande do Sul. Nós tentamos com correção, com dignidade, nós tentamos fazer com que as pessoas compreendam a gravidade do que aconteceu dentro da Petrobras, do esquema que se montou. Então, em nome disso, eu quero fazer uma proposta objetiva, presidente. Que nós tenhamos a possibilidade, quando a pessoa disser isso, primeiro, que Vossa Excelência se referencie no plenário. Ou crie uma regra que até 2 horas nós vamos perguntar. Vamos fazer por 2 horas a tradução do que aquela pessoa praticou de atos criminosos. Porque a população não sabe. Eu quero trazer aqui um aspecto que eu queria perguntar para o cidadão. Por que a presidente Dilma Rousseff foi interveniente num contrato quando esta empresa constitui o estaleiro Rio Grande? O que um agente político está fazendo num contrato de constituição do estaleiro? Essa é uma pergunta. Ela era ministra de Estado naquela época. Uma outra questão que eu quero reafirmar, Vossa Excelência, é a necessidade de que a gente evolua, e eu sei que Vossa Excelência pensa isso, Vossa Excelência já dividiu isso conosco, que nós possamos entrar na fase das acariações, e aí nós podemos fazer uma reunião administrativa, onde a comissão, pelo seu plenário, estabelece lá um conjunto de pessoas que possam realmente produzir. E, por fim, eu quero reforçar a posição aqui da deputada Elisiane, quando ela diz que lá em Curitiba algumas pessoas falaram. Eu quero lembrar aqui a frase que construí em relação a Pedro Corrêa. Ele disse lá, ele sentou e disse, eu não vou falar. Vou usar o meu direito constitucional de ficar calado. E eu perguntei a ele se ele iria covardemente ficar atrás do direito constitucional ou se ele iria usar a dignidade de pai para, no mínimo, poder proteger a filha Aline. Ele se desestabilizou naquela condição original dele e ele fez um longo depoimento, todos os parlamentares questionaram, ele respondeu, inclusive duelou lá com vários parlamentares e nos deu informações que são relevantes, como eu já demonstrei aqui, aquela que fala de que Paulo Roberto Costa foi levado à diretoria da Petrobras por Luiz Inácio Lula da Silva, na cota do Partido Progressista, para trabalhar para o Partido Progressista.
Ninguém no Partido Progressista conhecia Paulo Roberto Costa. Paulo Roberto Costa é um apadrinhado de Luiz Inácio Lula da Silva. E só o que eu estou dizendo aqui nesta frase dá ideia da dimensão da validade do depoimento de Pedro Corrêa. Exatamente, barriga de aluguel. Então vocês vejam bem a dimensão disso. E como isso se reitera, e eu concluirei em 10 segundos, como isso se reitera nos vários depoimentos que se debruçar sobre os autos aqui da operação, aonde, nos depoimentos, deputado Bacelar, quando vão pegar propina para o PP, eles fazem questão, os agentes, de dizer que é para o PP. E hoje eu tenho, firmando uma convicção, que isso era orquestrado para escantear a indicação original feita por Lula. Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que investigar. Eu queria apenas, senhor presidente, fazer essa ponderação. Eles têm o direito de ficar calados, nós temos o direito de perguntar. Mas a sociedade brasileira tem o direito de entender, compreender e poder se revoltar com essa quadrilha que roubou a Petrobras. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Ivan Valente, Vossa Excelência fala pela liderança do PSOL e tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Presidente, queria lamentar muito a decisão de Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência cometeu um grave equívoco hoje, abriu um precedente perigoso para a CPI, porque nós já discutimos essa questão várias vezes na CPI, inclusive em Curitiba. Várias vezes se tentou falar, então o cidadão vai lá, ele não quer falar, nós vamos liberar. Não foi a decisão da CPI, nunca foi. Mesmo aqueles mais